Oi gente, eu sou o Patola e a gente vai falar neste vídeo sobre impressoras 3D. Então vamos esclarecer uma coisa em primeiro lugar: impressora 3D não é impressora. Apesar do nome que foi criado para a gente fazer uma analogia, a impressora 3D ela não tem papel, ela não tem tinta e acima de tudo uma impressora ela vai reproduzir informação. Uma impressora 3D ela vai construir objetos de verdade. Essa é uma grande distinção que faz uma impressora 3D ser algo muito mais útil para o dia a dia do que uma impressora 2D. E aliás, a impressora 3D na verdade ela é descendente de outro tipo de aparelho, que são os robozinhos de eixo. Você vai ter aquilo que se chama de CNC, ou máquina de computação numérica, ou cortadoras lasers e outros dispositivos que são mais parecidos com impressoras 3D. Esse vídeo é, na verdade, em reação a um artigo escrito na internet, falando basicamente que impressoras 3D são muito caras, não servem para nada e venderam muito pouco. É um artigo de um desses articulistas trolls de internet que vivem de suscitar polêmica, controvérsia. Eles falam mal de algum assunto que tenha gente entusiasta e aí se divertem com a briga que vai ter, com a discussão, ainda mais porque eles usam termos venenosos de propósito. Esse articulista em especial, ele usa o avatar do Dr. Gregory, achando que ser mal educado é garantia de genialidade. Fazer o quê? Bom, então a gente vai procurar mostrar para vocês a utilidade e vocês decidem, afinal de contas, se vale a pena ou não vale. A primeira coisa é essa minha máscara aqui. De onde que eu consegui ela? Eu imprimi na minha impressora, eu baixei da internet de um site muito famoso que tem quase 200 mil coisas para você baixar, eles chamam de coisas, que chama Thingiverse. E assim como muitas outras coisas que você pode baixar de graça, sem pagar para ninguém, sem dar satisfação para ninguém, e sair usando na sua impressora, você pode baixar também os óculos do Deal With It, né? Aqueles óculos para mostrar que a pessoa tem que lidar com isso. Essa serve para o articulista que escreveu o artigo venenoso, que inclusive fala o seguinte: um estudo do Gartner disse que até hoje só foram vendidas 56 mil impressoras 3D de menos de 100 mil dólares. Bom, é verdade se você considerar as impressoras industriais de menos de 100 mil dólares, porque as impressoras domésticas são derivadas da RepRap, que é uma impressora open source. Então, quem constrói as impressoras são geralmente empresas pequenas, que não entram nesse radar, não entram nessas estatísticas. Só aqui no Brasil, por exemplo, tem umas 20 empresas diferentes que imprimem impressoras baseadas nas impressoras open source RepRap. E certamente que elas não entram aí nessa estatística dos 56 mil desse artiguinho. E a gente tem mais alguns exemplos aqui que eu posso dar. Você tem alguns utilitários, por exemplo, um pedestalzinho para você colocar coisas em cima. Você pode fazer como eu fiz, baixar umas estatuazinhas que todo mundo gosta, né, de internet, principalmente quem gosta de action figures. A primeira coisa que você deve estar pensando é o seguinte: pô, não tem tinta, mas o que ela usa? Ela usa plásticos, termoplásticos para ser verdade. Não é que não dê para usar outros materiais, mas os termoplásticos são mais fáceis. E deve estar pensando também: e por que não tem tinta? Por que não dá pra gente misturar cores? É um pouco mais complicado eu falar de como você geralmente usa cores. Pensa o seguinte: a gente tem um objeto tridimensional cuja utilidade é o mais importante. Você pode pôr cores neles, mas se você colocar a cor toda por dentro do objeto, enquanto você constrói, você está desperdiçando. Então é melhor você imprimir uma coisa monocromática e depois pintar, que você gasta muito menos. Você tem alguns utilitários interessantes. Essa aqui, por exemplo, é uma taça de Pitágoras. Ela funciona como se fosse um vaso sanitário. Ela usa o sistema de sifão. Se você colocar um líquido até metade dela, ou colocar devagar, ela não vaza. Se você colocar muito rápido ou for até a borda, ela aciona um sistema de sifão que vai tirar todo o líquido aqui por baixo desse furo. E tem outras coisas interessantes. Por exemplo, tem o Cícero Moraes, um especialista de reconstrução forense facial, um amigo meu, internet. Ele veio aqui em casa e veio com um modelo de uma múmia de 2.000 anos de idade. O que eu fiz? Aproveitei a impressora e imprimi o modelo para ele. Agora ele apresenta isso aqui nas convenções, que é muito útil. Dá para você ter aquela visualização assim, hands-on, quer dizer, nas suas mãos, de como a coisa é. Dá muito mais noção, muito mais intuição.
eu ainda tenho as coisas, né, as outras estatuazinhas. Você pode pegar designs e misturar. Por exemplo, essa vaquinha aqui, uma vaca amarela com a panela. Eu baixei a vaca amarela, eu fiz a panela e imprimi o pedestal com outra cor de filamento, que é a matéria-prima da impressora. Eu fiz um alienzinho, vocês vão ver o seguinte. Esse alien, ele está brilhante. Por que ele está brilhante? E o copo também estava brilhante. Outras coisas que eu mostrei não estavam brilhantes. Como que eu consigo isso? Assim como você tem nas coisas de computador hacks, macetes para você fazer algumas coisas funcionarem ou não de um certo jeito, você tem nesse mundo das impressoras 3D aquilo que você pode chamar de um hack de material. No caso, esse plástico aqui com que eu imprimi essa estatuazinha, ele é um plástico chamado ABS, é o plástico de Lego, usado também nos para-choques, então quem já pisou em Lego sabe como é duro. Mas ele tem uma propriedade muito interessante, ele reage, não reage, ele dissolve em acetona pura. E com isso você pode fazer uma mistura do plástico misturado à acetona, que é chamado suco de ABS, que funciona como uma boa cola. Por exemplo, isso aqui foi impresso em 2 metades e eu colei as 2 metades aqui. Mas mais do que isso, se você pega a acetona e você coloca o plástico embaixo de vapor de acetona por alguns minutos, ele fica brilhante assim. Então você tem esse efeito, que é um hack de material. Para demonstrar esse hack, por exemplo, tem essa chave aqui, chave ajustável, que eu imprimi sem usar a acetona e essa aqui usando a acetona. Você pode ver a diferença que dá, deixa muito mais liso, e se você deixar por tempo suficiente, você também consegue tirar esse relevo das linhas, tá, com que foi feito o objeto. Você pode ainda fazer alguns macetes, você pode, por exemplo, desenhar as letras de alguma coisa que você gosta e imprimir em relevo. Isso é, obviamente, uma coisa muito fácil de fazer. Se você tem paixão por eletrônica, você pode fazer cases, tá? Esse aqui é um case para o Arduino, falta eu imprimir aqui a parte de frente, mais 2 botões. Esse aqui é o Arduino Explorer. Tenho também alguns computadorzinhos aqui, é parecido com o Raspberry Pi, só que não é, ele chama Udo. Ele é um ARMzinho e eu imprimi, baixei da internet esse case para ele e imprimi. Feito com um filamento que devia ser transparente, né? E mais do que isso, você pode fazer presentinhos para suas namoradas, você pode fazer coisinhas para assustar os outros. E você pode até fabricar suas próprias. Claro, assim como pouca gente tem capacidade de escrever um texto bom, também vai ser pouca gente que se deu ao trabalho de aprender a mexer em programas 3D, etc. É mais fácil do que parece, mas não vamos entrar nesse mérito. Você sempre pode fazer suas próprias criações. Uma das primeiras que eu fiz, por exemplo, foi o meu crachá do trabalho, tá? Em que eu coloquei meu apelido aqui, fica bonitinho. Outra coisa que eu fiz, eu tenho um carro e a manopla do meu carro, ela desgastou. A manopla do câmbio quebrou, então ficou assim. O que eu fiz? Bom, primeiro eu procurei na internet para saber o preço na concessionária, R$123 o lugar mais barato. O que eu fiz? Não vou comprar, não vou gastar tudo isso. Gastei R$5 de material mais energia elétrica e fiz essa primeira versão aqui. Não gostei muito, modifiquei e fiz essa segunda versão aqui. Lógico que eu tratei com acetona e estou usando perfeitamente, bem melhor do que a manopla anterior que eu tinha. E com isso aqui, com esse aqui eu gastei R$6, um pouquinho mais do que o outro. Quer dizer, de R$123 para R$6, acho que já começa a perceber que uma impressora 3D, ela vale a pena, ela dá economia. Mas como é que funciona isso? Qual que é o material? Esse é o típico material com que você alimenta uma impressora 3D. Ele é um filamento de termoplástico. Termoplástico simplesmente significa que é uma temperatura bem definida. Ele vai derreter, transformar em líquido, para que a impressora possa depositá-lo em camadas e construir o objeto. E com ele, geralmente ele é de cores bem vivas, mas existem muitas variedades. Existem transparente, existe preto, preto fosco, você vai ter os brilhantes, você vai ter os fosforescentes. E esse no caso é do plástico que eu falei, o ABS.
Mas existe outro plástico ainda baseado em milho, biodegradável, chamado PLA, ou ácido polilático, que também é bem útil para essas coisas. Ele tem umas propriedades diferentes, ele não é tão flexível quanto o ABS, ele é um pouquinho mais duro, mas ele é quebradiço. E ele tem a temperatura menor, o que vai fazer com que ele seja mais fácil para imprimir, porque ele também não vai precisar de mesa aquecida, o que eu vou falar num momentinho. Isso aqui vem lacrado por quê? Porque é importante manter longe da umidade, tá? Isso aqui absorve umidade e isso pode prejudicar enquanto você imprime. Mas é apenas um detalhe. Você tem ainda mais algumas utilidades. Eu vou dar uns exemplos para vocês. Vou mostrar na minha cozinha algumas coisas que eu fiz, por exemplo, para facilitar tarefas domésticas. Uma das minhas invenções, que não é nada complicada, é bem simples, uma forma bem simples, é que eu uso muitas espirais para afugentar insetos. Como eu vivo perto da área rural, então eu fiz essa caixinha para ajudar a disseminar a fumaça mais facilmente. Eu simplesmente acendo, posso acender dentro da caixa mesmo. E tampo. E a minha invençãozinha, que qualquer um poderia fazer, ela permite que a fumaça que espanta os insetos seja espalhada uniformemente. E nunca vi isso sendo vendido em nenhuma loja, ou Mercado Livre, ou qualquer lugar desse tipo. Então é algo que me ajuda. Bom, esse aqui é outro projetinho que eu fiz. Eu tinha uma vasilha de gato de alumínio com esse focinho em volta. Eu modelei uma parecida em plástico e imprimi até com um pouquinho de pezinho. Dá pra ver aqui, enquanto eu imprimi eu fui colocando pedrinhas dentro dela para ficar pesada. E deixei para download, se alguém quiser baixar. Aproveitei também e do Thingiverse eu peguei um projetinho de alimentador de gatos. Eu mexi um pouco para ficar mais do meu jeito e para dividir a ração entre dois potes. Vamos ver como é que funciona? Tem um motorzinho aqui atrás, tá? Fazia parte do projeto original e depois eu vou colocar um Arduino para controlar. E a ração fica aqui em cima. Ligo na tomada. Acho que eu vou precisar misturar um pouco, ainda está meio cru o projeto. Estava desencaixado. Ainda tem muito espaço para aprimorar isso aqui. Os meus gatos ficam recebendo ração na cabeça quando não vão comer, quando ele tá... Bom, vamos ver como que é uma impressora então. Vamos ver como que ela funciona. Essa aqui, por exemplo, que eu comprei em forma de kit. Ela é de uma empresa daqui de Campinas. Eu escolhi isso até por ser mais fácil, ter suporte, essas coisas. A empresa é a 7-3D e a impressora se chama AIP. Comprei em forma de kit, mas você também pode comprar ela montada, tá? Para vocês terem uma ideia do preço, quando eu comprei em forma de kit foi 2.500, agora está 2.700. E montada ela está a 3.800. Existem impressoras brasileiras, muitas impressoras brasileiras nessa faixa de preço, entre 2.500, 3.000, 3.500, e é por aí que você deve encontrar, que você deve esperar encontrar o preço. Esse aqui, tá, é um carretel que ele é de filamento, eles vêm em 1 kg. Esse aqui, o carretel branco, eu consegui por R$85, porque eu também tenho uns contatos, já converso com o pessoal, mas geralmente isso daqui vai ser vendido em R$120, R$130. Mas também não é tão difícil, se você importar da China, ou se você tiver comprar em promoções, ele vai sair mais ou menos por esse preço. A impressora tem algumas partes que vale a pena mencionar. Ela é uma impressora cartesiana. Isso quer dizer o seguinte, ela funciona por eixos, como Descartes. Um eixo X, um eixo Y, um eixo Z, que é para cima e para baixo, e o eixo X e o eixo Y, que é a mesa, tá?
você vai ver que a mesa aqui tem um do not touch, não toque, significa que ela pode ser aquecida. E a escultura, a peça de plástico, ela vai sendo construída lentamente em cima dessa mesa. Você vai notar ainda que a mesa tem em cima dela um vidro. Esse vidro aqui, ele serve para o objeto se apoiar, porque normalmente não é bom você sujar, você deixar resíduos em cima da própria mesa aquecida. Você vai ver que o vidro está manchado, porque ele está com uma cola que é para o objeto ficar mais firme. Aí você deve estar pensando, mas você vai colar o objeto aí? Vidro não adere tanto cola, então geralmente a gente usa algumas colas que servem o suficiente para deixar o objeto estável e não descolar, mas ao mesmo tempo também a cola nunca vai prender tão forte o vidro, por exemplo, que você só conseguir tirar quebrando. As colas mais usadas, quando você quer uma firmeza maior, você usa uma cola de PVC, da Tigre normal, ou quando você quer um pouco menos de firmeza, você usa uma cola de tubo, uma cola bastão normal. Dessas que você compra para colégio mesmo. E você prende com presilhas normais que você encontra para papelaria também. É importante isso porque você consegue comprar esses suprimentos em qualquer lugar. Não precisa importar do exterior, esperar um tempão. O vidro disso daqui, por exemplo, fiz na livraria quase ao lado da minha casa e custou R$5 cada vidro. E eu tenho vários vidros aqui. Ó. Esse aqui é de uma última impressão da máscara. Tá até com a cola de PVC que eu ainda não tirei. Mas que é fácil tirar. Como eu disse, essa é uma impressora de uma empresa pequena, baseada em RepRap. Por isso mesmo, ela é assim tão aberta. Ela está com umas engrenagens, as partes dela todas expostas. Geralmente as impressoras que são mais de marca, mais comerciais, mesmo de empresas grandes, elas são um pouco mais fechadas. Isso é bom e é ruim. Primeiro que não é tão feio, elas são lindas, bonitas, mas por outro lado fica mais difícil de mexer. Impressora 3D é uma coisa que tem esse problema. Ela assim precisa, muitas vezes você, mesmo que não seja consertar, você precisa calibrar, você precisa mexer bastante nela. Então é bom esse design aberto aqui. O ruim é que outra parte ruim do design aberto é, por exemplo, cai mais poeira, que você tem a chance de poeira cair nessa plaquinha aqui, seria bom pôr uma proteção nela, posso até imprimir uma proteção. Você vai ter algo assim que, não sendo tão reforçado, vai ter um pouco mais de chance de dar efeitos, embora vai ser mais fácil consertar, e geralmente as peças que são brasileiras ficam mais fáceis de você trocar também. Então vamos ligar a impressora para ver como é que é? Essa aqui específica a gente liga aqui atrás, e ela tem um painel de LCD. O painel de LCD é opcional, porque na verdade, a maioria dessas impressoras você pode ligar por um cabo USB, tá? Você liga atrás, você liga no computador e ele vai controlar toda a impressão. O computador tem que ficar ligado enquanto ele vai imprimindo, obviamente. E aqui você tem, esse aqui é ABS. O ABS ele só gruda bem no vidro mesmo quando a temperatura está perto dos 110 graus na mesa aquecida. E também isso impede que o ABS, ao se esfriar, ele se contrai muito. Então, se você deixar numa mesa não aquecida, ele vai se contrair muito rápido enquanto esfria e a escultura vai sair deformada. Então você usa a mesa aquecida também para impedir que as bordas descolem e impedir que ele deforme tanto. Você tem aqui o painel de controle no LCD, você pode fazer algumas operações básicas, por exemplo, eu posso controlar a posição, essa aqui é a posição X, posição Z, por exemplo, ó. Você vai perceber que a posição Z é bem mais lenta que as outras posições, tanto X quanto Y. Essa é uma característica de impressoras 3D cartesianas, porque afinal de contas isso aqui é pesado. Então isso aqui tem que ter um torque bastante, o que significa velocidade reduzida. Se eu falei coisas, termos de física complicados, não se preocupe. O que importa é que essa parte aqui é mais lenta. Você não precisa saber muita física, você não precisa saber muito para mexer com uma impressora 3D. Aprendendo algumas coisas básicas, você consegue tocar muito bem. Claro, se você quiser
fazer coisas mais avançadas, trocar peça, modelar, aí você vai ter que aprender. E aprender não é necessariamente ruim. Para você dirigir seu carro, você tem que aprender. Então, é a sua escolha. Você quer usar a impressora só para imprimir coisinhas que você baixa da internet? Você pode. Você quer usar a sua impressora para fazer suas próprias criações? Você vai ter que aprender um pouco mais. Uma das coisas que você vai ver é o seguinte: para começar a impressão, você tem que aquecer primeiro as partes, tá? Isso aqui é o bico que vai derreter o plástico. Para esse plástico aqui, a temperatura é por volta de 230 graus Celsius. Então você vai colocar em 230 graus Celsius e ele vai começar a depositar. E essa daqui, como eu já falei, a temperatura é por volta de 110 graus. É ideal. Aí a gente tem, então, a impressora quase pronta para imprimir. A gente vai imprimir uma garrafinha de leite nela. Eu coloquei no meu programa de impressão 3D. Existem vários, inclusive a maioria deles é open source. Você pode simplesmente colocar o desenho lá e colocar os parâmetros da impressora que você quer. Muitos deles já vêm com parâmetros prontos e aí ele te diz quanto vai custar, toda a trajetória que a ponteira vai percorrer e até o preço. No caso daqui, o que eu estou usando, que se chama Cura, diz que eu vou demorar 1 hora e 31 minutos para imprimir e que vai custar R$ 2,06 para eu imprimir a garrafinha. Isso quer dizer que com 1 kg do filamento eu podia fazer essa garrafinha que eu vou imprimir, eu podia fazer 42 dessas garrafinhas. Então vamos lá. Eu coloquei o arquivo da vasilhinha aqui no cartão SD. Ou se eu quisesse, eu podia mandar imprimir direto pelo programa. Aí eu teria que ligar o computador na USB. Vou dar um print file. Eu tenho que dar uma carga. Imprimir arquivo. Eu escolho aqui. Eu coloquei em inglês, inclusive. O LCD da 7 ele vem por default em português. Eu escolho bottle, que é a garrafa. E a gente vai ver o começo da impressão. Como demora 1 hora e 31 minutos, que é bastante tempo, eu não vou colocar toda a impressão. Mas eu vou colocar o começo, vou colocar uma parte do meio e o fim, para vocês terem uma ideia de como é. Vocês vão ver aqui pelo display, ele está com a cama quase aquecida na temperatura alvo, que é 120, e está com o Ext, que é o extrusor, essa parte aqui, aquecendo rapidamente, já está em 101 graus, para ir até 235 graus, que é a temperatura em que ele vai derreter o plástico. Eu passei um pouquinho mais de cola também no vidro. Vocês vão ver que no comecinho a impressora ela se dá uma calibradinha para saber onde que estão os zeros do eixo de coordenadas, tá? Ela usa daqui, que é end stop, ela vai bater, ela tem 3 end stops, ela vai bater nos 3 para acertar. E é uma das coisas que é importante deixar bem calibrado. Outra coisa importante é o seguinte: como é que vocês perceberam que vocês vão adicionando camadas? Como é que você vai fazer quando você tem alguma coisa, por exemplo, um cogumelo, uma estrutura em árvore, um Cristo Redentor, que não dá para ser totalmente feito por camadas? Os braços deles, ele ia ter que desenhar no ar, iam cair. Nesse caso, você usa uma estrutura que se chama de suporte. Uma daquelas esculturazinhas que eu mostrei no começo, ela foi impressa com bastante suporte. Depois eu tive que fazer bastante arte final, quer dizer, recortando pecinhas. Então eu vou colocar um link aqui para vocês verem a impressão que eu gravei por time-lapse. Vamos começar aqui a contar um tempo para ver se vai dar direitinho. Então o que eu falei, ele vai acertar os eixos. Isso aqui, ó, ele é frio. Eu posso tirar com os dedos, mas geralmente esse tipo de coisa é bom ter uma pinça por perto para você mexer algumas rebarbas, etc. que tem. Eu guardo um potinho inclusive para isso. E depois eu uso isso aqui
eu derreto em acetona e utilizo para alguma outra coisa, ou para cola, ou para reparar impressões que eu tenha feito. Foi aqui, que é o 0 no Z. E agora ele vai começar a imprimir. Podem ver que ele não começa a soltar plástico uma vez só. Ele primeiro então ele faz uma estrutura em volta justamente para essa primeira partezinha, que não vai fazer parte da escultura, do que ele está imprimindo, na verdade. É só para começar a soltar o plástico mesmo. Que é essa linha em volta. Isso aqui vai ser a garrafa, isso aqui vai ser a tampa. Ó, agora a garrafa ele começa a construir daí. Como eu estava dizendo, os suportes que permitem você fazer as partes pendentes de uma estrutura, elas vão exigir arte final. Geralmente elas são feitos com um pouquinho menos de plástico, quer dizer, vão ser uma estrutura mais fácil, mais frágil e fácil de destacar. Enquanto que a própria escultura mesmo, ela vai ser mais robusta e ela vai ter uma rigidez maior, de modo que você possa depois cortar as partes que sobraram. Ele está preenchendo uma série de parâmetros que você pode arrumar no programa que se chama fatiador. É o programa que pega a figura tridimensional e transforma numa série de instruções para a impressora de como ela deve depositar o plástico. E nesse fatiador você pode mudar uma série de parâmetros. Por exemplo, você pode mudar a resolução, a grossura desse filamentozinho que ele vai soltando. Eu estou usando, por exemplo, de 0,2 milímetros, 0,2 de milímetros. Geralmente o pessoal usa 0,3 ou assim, as impressoras comuns costumam chegar no máximo até 0,1 milímetro, tá, de resolução. Quer dizer, é o mais fino que elas conseguem. E para não gastar muito material, quando você vai fazer estruturas muito volumosas, você usa uma porcentagem de preenchimento. Quer dizer, em vez de você fazer tudo duro, você vai dizer para ele, olha, preenche com uma forma hexagonal apenas 60% ou 40%, 20% do espaço. A peça vai continuar dura, só que você não vai gastar tanto material. Então a gente tem aí, a impressão terminou, levou 103 minutos e 34, mais tempo do que a gente imaginava, tá? Vocês vão ver que a impressão tem algumas características interessantes. A primeira delas, vocês viram que vazou um pouquinho aqui, quer dizer, sangrou um pouquinho do filamento. Isso é basicamente porque eu fiz um parâmetro que faz ele soltar um pouquinho mais de filamento do que devia, para eu garantir uma peça bem sólida. Isso devido
impressoras anteriores que eu fiz. E é onde inclusive vai entrar a nossa arte final. De repente, se você quer alguma coisa um pouco mais precisa, você coloca sem esses 5% a mais, você coloca até um pouquinho a menos de repente. E você ainda, na verdade, faz umas medidas, você toma as medidas do diâmetro daqui, idealmente, para você ter algo bem correspondente ao volume gasto aqui. Eu imprimi um potinho e é interessante ressaltar o seguinte: esse plástico aqui, o ABS e o PLA também, ele é considerado que não é food safe, quer dizer, ele não é seguro para você colocar comida ou bebida, alguma coisa que você ingira, porque essas frestinhas que ficam, elas podem acumular bactéria. Eu não sei se você usar acetona para alisar, para deixar lisinho a coisa, melhora. Provavelmente sim, mas na dúvida é melhor não utilizar para coisas que você vá comer ou beber. Tem alguns materiais de impressão que eles, baseados em nylon e outras coisas, que eles são considerados food safe, tá? Mas a gente não vai entrar nesse tópico agora. É interessante se notar o seguinte também: a impressora tem algumas partes que são impressas elas mesmas. Olha, tem aqui, tem uma aqui de baixo que não dá pra ver. E essas peças, inclusive, você pode imprimir para você depois substituí-las. As impressoras RepRap, as impressoras open source, elas são assim, elas têm um máximo de peças. Ao invés de ter uma estrutura como essa, fiz aqui em acrílico, elas vão ter uma estrutura mais crua e vão ter várias pecinhas de plástico que você pode imprimir para substituí-las. A gente vai pegar isso aqui, vai deixar esfriar. O ideal é deixar esfriar mais um pouquinho, mas já dá para tirar. Ó, saiu na hora porque eu coloquei a cola mais fraca. Eu usei a cola de bastão aqui. Eu não usei a cola de PVC. Se fosse a cola de PVC, eu ia ter que esperar esfriar. E eu já posso começar, ó, tirando as aparas para ver se a impressão vai estar direitinho. Vamos tirar um pouquinho aqui. E eu vou mostrar para vocês também como é que é a gente passar na acetona, para você ver a diferença. Ficou umas coisas aqui, umas imperfeições, que podem ser também resolvidas mexendo em alguns parâmetros, tá? Mexendo com meio físico é algo diferente de você mexer simplesmente no computador com algo lógico. E você tem um potinho que funciona, encaixando direitinho. Isso daqui, tá? É um aquecedor que eu vou usar. Eu vou usar uma técnica que vai utilizar o vapor de acetona. A acetona é volátil e ela evapora uma temperatura bem baixa, acho que 56 graus ou algo assim. Então muita gente não utiliza não faz nem isso, deixa num pote por algum tempo e a acetona ela vai assim, o próprio vapor dela já vai tratar a peça, só que demora muito. Então eu vou utilizar aqui um jeito mais rápido. Vocês vão ver que vai ser quase instantâneo. Eu vou mostrar para vocês a temperatura aqui, tá por volta de 115, 120, tá? Que é uma temperatura que eu achei boa para fazer isso. Então a gente vai colocar aqui. E tem a acetona. A acetona é controlada pela Polícia Federal, tá? Então você precisa da permissão da polícia para você conseguir. Não é muito difícil e sai barato. Um litro desses aqui sai por mim para R$17. Vamos lá, vamos focalizar aqui no recipiente. A gente coloca um pouquinho. Coloquei até demais, não precisa de tudo isso, tá? Aí você vai ver ela vai começar a soltar bolhas. É sempre bom ter os equipamentos de segurança, um extintor de incêndio, alguma coisa, porque a acetona ela é altamente volátil. Ela não é muito mais tóxica, digamos assim, que álcool ou coisa assim, mas ela é razoavelmente perigosa. Então a gente pega aqui a nossa impressão. Eu vou uma partezinha de cada vez. Eu vou utilizar. Então a gente tem aí a acetona fervendo, tá? Vou utilizar uma luvinha
Vou pegar uma das peças. Vou segurar ela aqui. Importante eu segurar firme, mas como isso aqui vai ficar mole, e vocês vão... É bom não colocar numa parte que tenha aresta. Então, ó, vocês veem, é quase instantâneo que isso aqui vai ficando brilhante. Tô deixando tratar bastante. Eu lixei antes, tá? Então algumas coisas elas estão mais lisinhas. Olha como já ficou. Isso aqui, na verdade, ainda vai continuar tratando um pouquinho. Alguns minutos depois, ele continua, digamos, corroendo a peça. Vamos pegar a tampinha. Opa! E a tampinha, acho que na verdade, é bom usar o instrumento mesmo. Então vamos deixar aqui também um pouquinho. Olha, ele até acumulou dentro um pouquinho de se precipitou nela. Então a gente deixa agora, já posso desligar esse aquecedor. E a gente deixa curtindo um pouquinho aqui, tá? Em cima do papel laminado. Posso fazer uma coisinha ainda. Opa, garrafa. Ver se eu coloco por dentro também. E você tem agora, 5 minutos depois que eu fiz tudo aquilo, eu já levei a acetona embora, peguei um pouquinho de água e a gente tem o pote pronto, tá? A tampinha ainda serve perfeitamente, ele está mais brilhante. Eu não deixei tanto tempo, então ainda ele tem as linhas, né? Mas se eu quisesse realmente eliminar elas, eu deixava simplesmente ele um pouco mais de tempo. E a gente pode ver que ele funciona. Dá para colocar líquido dentro dele. E é isso aí, pessoal. Tá aqui uma impressão foi feita para vocês, para mostrar como que impressora serve. Espero que estejam convencidos. Impressora 3D é algo muito útil. Acredito que ela já está num momento em que pode ser usada no escritório para fazer itens, tá? Que você precisa todo o tempo. Fazer algumas pecinhas. A gente é mais dependente de peças de plástico do que a gente imagina. Tanto as peças de carro, quanto assim, outras peças, quanto coisinhas domésticas, utensílios. Isso tudo é muito útil. Então, espero que vocês estejam convencidos e até mais!